lifting, rinoplastia, botox, facetas de porcelana, mini lipoaspiração, blefaroplastia e qualquer que seja mais o recurso que você quiser acrescentar aqui nessa lista. Porque é que mesmo com tantas alternativas, com tantos recursos e com tantas opções para diversos bolsos e necessidades, você ainda continua duvidando a respeito da sua aparência? Por que que vira e mexe você entra numa crise de comparações e tem crises de identidade? Bom, hoje eu não só vou responder por que que isso acontece, como eu vou te ajudar. Eu vou te mostrar como é que você elimina isso da sua vida de uma vez por todas. Como é que você vai ressignificar a sua relação com o espelho, principalmente em relação ao seu rosto. Você vai se surpreender com aquilo que eu vou te mostrar hoje sobre você mesma. Você que tá me assistindo aí. Eu não tô te vendo, mas eu sei disso porque acontece com todo mundo. E olha, tá te impedindo de alcançar outros níveis na sua vida. Então, a partir de hoje, assim que você terminar de assistir esse vídeo, você já vai ter uma outra mentalidade, uma outra visão acerca de si mesma. Eu tenho certeza disso. Então, vem! Olá, minhas abelhas rainhas, tudo bem com vocês? Sejam mais do que bem-vindas aqui ao canal Identidade e Poder. Eu sou Bianca Rodrigues, sua mentora de beleza emocional, e eu quero te pedir uma coisa. Por favor, se você gosta desse trabalho, você está acompanhando com frequência aqui o canal, me segue nas minhas outras redes sociais, então, por favor, comenta aqui embaixo, compartilha, me manda beijo, faz uma pergunta, enfim, alguma coisa que faça com que a plataforma do YouTube entenda que esse assunto, que esse tema, que esse canal é relevante para você. Também clica no sininho, se inscreve, tudo que você já sabe que ajuda. Então vamos lá, vamos fazer uma sequência, né? Que eu adoro coisa organizada. Por favor, então, em primeiro lugar, se inscreve, ativa o sininho, curte esse vídeo. Se você quiser esperar até o final para ver se você vai gostar ou não, se vale a pena ou não curtir, tudo bem, desde que você curta e deixe um comentário, tá bom? Se você quer mais conteúdos, se você quer entender melhor o que é que eu falo aqui, você gosta de imagens, eu gosto de imagens, né? Eu faço muito material no meu novo Instagram. Eu criei uma conta nova, Identidade e Poder, lá no Instagram. E esse perfil novo é só para te abastecer de conteúdos que vão te ajudar a criar uma imagem coerente com sua personalidade, com o seu momento de vida e com a mensagem que você quer transmitir, qualquer que seja o ambiente, mas principalmente no seu ambiente profissional, certo? Então é o seguinte, agora que já foram dados os recados. Gente, você já reparou como que uma coisinha, uma situação muito simples é capaz de tirar a gente do eixo? Às vezes a gente tá tranquila vendo uma imagem, uma novela, um filme, qualquer coisa. Eu lembro que uma vez eu tava assistindo Mulher Maravilha, foi o primeiro filme da Mulher Maravilha. Acho que foi em, sei lá, 2016, 17. E aí tem uma cena que a Gal Gadot aparece num vestido de festa, decotado, dourado, maravilhoso, e eu fiquei passada. Eu saí do cinema querendo ser a Mulher Maravilha, ter o corpo da Gal Gadot e aquele vestido. Só que eu não sou tão magra quanto ela, né? E também não tenho os poderes e a destreza física da Mulher Maravilha. E aí que eu fiquei meio em crise. Não ri de mim, não me julga, hein? Mas eu fiquei ali meio numa crisezinha interior, porque eu queria aquilo que eu senti assistindo o filme, né? Aquela coisa da mulher poderosa, destemida, mas ao mesmo tempo sensual e afetiva, ou seja, todos os poderes ao mesmo tempo, né? E a vida real não é assim. Porém, cada uma de nós tem os seus poderes particulares, os seus poderes pessoais. E esses poderes eu sempre chamo aqui de as forças do seu temperamento. E pode ser que a sua imagem atual esteja reforçando ou apagando os seus poderes pessoais. E aí você foca nos poderes de outra pessoa e esquece dos seus. Aliás, nem esquece, às vezes você nem está consciente que tem esses poderes. Eu tô falando dos temperamentos, os 4 temperamentos. Tem outros vídeos aqui no canal que você já deve ter visto, mas se você tá aqui pela primeira vez, eu vou fazer um breve resumo. Temperamentos são as nossas tendências de comportamento individuais. São 4 temperamentos e cada uma de nós vai apresentar uma mistura única. Parece que eu decorei para falar isso, né? Que eu já falei isso tantas vezes que meio que fica automático. Mas olha só, são 4 temperamentos: melancólica, colérica, fleumático e sanguíneo.
cada uma de nós vai apresentar dosagens não, percentuais diferentes de cada um deles, e sempre um ou dois vão ser mais evidentes. Cada um desses temperamentos tem as suas forças, que eu chamo de poder. Tem características extremamente positivas de comportamento. Então, é a forma de pensar, a forma de agir, a forma de sentir, a forma de se comunicar. Tudo isso é revelado através do temperamento. Então, se você é colérica, sanguínea, melancólica, fleumática, você vai ter características relacionadas a cada um desses perfis. E existe uma mistura única, porque nenhuma colérica vai ser igual à outra, eu sempre falo isso, nenhuma sanguínea vai ser igual à outra e assim por diante. E o que acontece é que esse temperamento, ele é revelado na sua imagem. Também já falei sobre isso, mas eu quero falar mais especificamente sobre as partes do rosto que normalmente a gente procura harmonizar ou a gente procura corrigir. Existe um estímulo que vem da publicidade, do cinema, né? O cinema, na verdade, é também um criador de conceitos, né? Todas essas influências externas que a gente sofre no nosso dia a dia, no nosso lazer, você imagina, né? Eu falei que estava no cinema, era uma situação em que eu não estava usando o meu raciocínio lógico, né? Eu estava ali para me divertir, então eu estava aberta para aquela experiência. E sendo assim, eu estava mais vulnerável, suscetível às influências das imagens que eu estava assistindo ali. E isso acontece, a gente vai criando como se fosse uma biblioteca mental de imagens, e quando a gente se olha no espelho, não é o que a gente está vendo. Então, quando eu me olhei no espelho, eu não estava vendo a Gal Gadot, óbvio, que eu não sou ela. Só que isso fez com que eu me comparasse. E aqui eu estou usando um exemplo bem descarado, mas pode ser uma coisa muito sutil também. Então, acaba que a gente vai criando, vai sedimentando determinados modos de pensar em que a gente sempre precisa consertar alguma coisa. E como a gente sempre acha que a nossa aparência ela é insuficiente, a gente foca demais em consertar e a gente deixa não só de admirar e apreciar, mas também de tomar posse de quem a gente é, das nossas melhores características. Então, esse narigão que você tem tanta raiva porque é a sua influência italiana de repente, né? Ou você que é também de família afro e aí você não gosta do seu nariz, você queria ter um nariz mais fino, para com isso. Cada um desses seus traços revelam algo muito importante sobre quem você é. E quando você pensar em fazer qualquer procedimento estético, e olha, eu não sou contra procedimento estético não, tá bom? Não é pra você ficar pensando, então eu nunca vou fazer nada. Pelo contrário, gente, eu pinto o cabelo, aliso o cabelo. Se precisar, se eu achar que eu quero colocar um botox, fazer um lifting, qualquer coisa, um laser, eu não sei, arrumar os meus dentes, eu vou fazer. O que eu falo pra você é que, infelizmente, a grande maioria das pessoas desconhece o que é que o próprio rosto revela sobre si, claro, por não ter o conhecimento adequado para se conectar com essa verdade. Mas você é diferente porque você está aqui. E eu estou instrumentalizando você para que você tenha uma mente mais livre. É quase que uma coisa Matrix, né? Meio que, você quer a verdade desagradável ou você quer uma mentira confortável, né? Que na verdade as mentiras da indústria da beleza e da moda são bem desconfortáveis, diga-se de passagem. Mas quando você faz uma mudança sem raciocinar, sem refletir, sem autoconhecimento, isso vai gerar em você não só a praga da comparação e o abalo que isso causa na sua confiança, mas também uma crise de identidade. E vai te impedir de viver, como eu falei, as melhores características do seu perfil. Então, algumas coisas práticas para você entender. Normalmente, as atrizes de cinema, elas fazem muitas alterações visuais, mas assim, coisa temporária, né? Uma cor de cabelo, um corte, o cabelo vai crescer depois, mas elas estão sempre se transformando por conta de papéis, né? Elas estão interpretando. E se você parar para refletir, você vai entender o que eu tô falando. Para cada perfil de personagem, ou seja, lá os roteiristas, acredito que sejam os roteiristas, né? Vão desenvolver um personagem, né? E aí ele vai fazer um trabalho ali para entender quem é essa pessoa, qual é o momento, o estado psicológico desse personagem. E aí vão desenvolver essas características de comportamento para então fazer o ajuste visual.
Então vamos pegar uma atriz que eu gosto muito, a Meryl Streep. Se você pega ela no Mamma Mia, você já assistiu Mamma Mia? É muito legal, né? Super animada, eu amo. E aquela paisagem, gente, da Grécia, socorro. Na época, a minha mãe comprou o CD. Quem lembra disso? Entreguei minha idade. Comprou o CD da trilha sonora do filme e a gente cansou de ouvir as músicas do ABBA que tocam no filme. Mas enfim, a Meryl Streep é uma dona de pousada naquela coisa maravilhosa que é a Grécia, né? Vive no sol e verão, praia e recebendo pessoas e tal. Ela usa bastante jeans e ela tem um cabelo mais comprido, solto, esvoaçante, até meio bagunçado para dar mesmo esse clima de ar marítimo, né? Se você pega já a mesma atriz lá no Diabo Veste Prada, grisalha, né, aquele cabelo platinado maravilhoso, chiquérrima, um topete, né, aquele cabelo meio que com umas linhas diagonais, mas ao mesmo tempo evidenciando traços de força, e as roupas mais fechadas, mais escurecidas, e ela mais altiva, imponente. É a mesma pessoa, certo? A gente tá vendo uma mesma intérprete e duas personagens diferentes. E como é que não só a atuação dela é importante, claro, né? Porque ela tem que captar essa essência da personagem e transmitir isso para o público de modo fidedigno. A gente precisa acreditar que aquela pessoa existe, que aquela pessoa é real, pelo menos ali durante o período que a gente está assistindo o filme. Mas o próprio visual reforça esses comportamentos. Então, se a gente fizer uma inversão aqui, eu pego a personagem do Mamma Mia com o visual do Diabo Veste Prada, não vai convergir, vai ficar uma coisa estranha, uma mulher de roupas de linhas retas, de terninho, tecidos nobres, né? E aí eu faço a mesma coisa, pego ali a personagem do Diabo Veste Prada e coloco uma jardineira, jeans, surrada e um cabelo esvoaçante. Então, a gente precisa pensar o seguinte: da mesma maneira que acontece com a personagem do filme, acontece com a gente. Uma imagem coerente com essa verdade interior, com esses poderes, vai fazer com que a gente tenha uma crise de identidade. E quando você sofre uma crise de identidade, você fica mais suscetível a essas influências, porque você não está consciente da sua própria realidade, de quem você é. Você vai me ouvir falar isso sempre. Quem é você? Quais são suas forças? Por não estar consciente disso, você fica ali pescando características que te agradam. E eu vou te contar um segredo, anota isso. A grande maioria das pessoas que você tem, por quem você tem admiração, na verdade tem características que você naturalmente possui, mas você ainda não acessou. Então, no meu caso, eu adorava a Mulher Maravilha, achava ela fantástica, impressionante pela força dela. Até que eu descobri que eu também tenho essa força, mas eu não estava acessando. Então, pare e pensa nas características que você mais admira. Quem são as mulheres que você mais admira? Pense em 3 agora. Vamos fazer esse exercício. Quais são as 3 mulheres que você mais admira na sua vida? Tanto da vida real quanto personagens de cinema, o que você quiser. 3 mulheres que você admira muito. Pensou? Então tá. Agora pensa no seguinte: quais são as 3 características que você mais admira em cada uma delas? Pensou? Olha só, essas características que você listou, e se você não fez, ficou esperando eu continuar para dar a resposta, você vai fazer esse exercício depois do vídeo, tá bom? Não deixa de fazer. Normalmente, você vai saber muito mais de si mesma fazendo esse exercício do que você tentando buscar na sua cabeça o que você tem de positivo. Então, foca no que você acha de bom nas pessoas, né? Nesse exercício da maneira como eu tô te mostrando aqui. E pensa que você tem exatamente o que você admira nos outros. Você acha que fulana é carismática? Provavelmente você é carismática. Você acha que ela é sedutora? Provavelmente você também é. Você acha inteligente? Você acha criativa? Você acha eloquente? Você acha forte? Você acha determinada? Eu não sei. Pensa nisso e começa a se colocar nessa situação. Esquece o que vão pensar de você. Eu sei que muitas vezes a gente até tem um pouco de medo de ser julgada por se achar algo bom, achar na gente alguma coisa boa. A gente tem até medo de, por exemplo,
se cuidar, né? Falar, ai, se eu me cuidar demais, o que vão pensar de mim? Vão me achar vaidosa. E nesse sentido a gente pensa a vaidade como sendo algo negativo, né? Então, voltando a falar do rosto. Se você cria mudanças baseado simplesmente em tendências, primeiro você vai ficar repetindo o padrão sempre. Um dia eu fiz um stories, uma sequência de stories no Instagram, mostrando como várias cantoras e influencers brasileiras famosas, né, no momento, estão todas com o mesmo rosto. Elas têm o mesmo perfil, elas têm o mesmo tipo de mandíbula, elas têm o mesmo tipo de nariz, os lábios inchados, as sobrancelhas carregadas, enfim. Todo mundo expressando o mesmo tipo de energia que não é natural de cada uma delas, como se bonito fosse só aquele modelo ali. E aí você é uma pessoa que já conquistou muitas coisas na sua vida, você tem consciência das suas características intelectuais, você sabe que é inteligente, você sabe que é capaz, mas você não consegue encaixar isso no seu visual. E aí você acaba aderindo a essas tendências, a esses estímulos e vai alterando suas feições sem se dar conta de que você está se desfazendo do seu poder. É o contrário. Então, ao invés de ficar mais poderosa, você está gerando uma crise na sua vida. Além de nunca. É uma coisa que não acaba, né, gente? É uma coisa sem fim. Eu quero falar, mas não é poço sem fundo. Eu não sei. É um negócio que não acaba. É um círculo, né? É uma coisa meio que infinita. Você fica ali naquela coisa que. Ai, hoje eu tô bem, amanhã eu não tô bem. Eu preciso resolver isso esteticamente. Aí resolve esteticamente. Aí você acha meio estranho, aí você fala, não, mas tá todo mundo fazendo, tá todo mundo usando, então beleza. Só que daí depois você começa a falar, mas gente, você vê foto antiga, você fala, mas eu tava tão melhor. Enfim, o importante é que sempre você tenha consciência, em primeiro lugar, das suas características naturais antes de optar por qualquer cirurgia, qualquer. Eu tenho uma raiva quando as palavras fogem, vocês também têm isso? Qualquer intervenção. É isso que eu quero falar. Antes de você optar por qualquer intervenção, seja ela permanente ou temporária. Temporária é um chapéu que eu tô usando. Você pode me ver de chapéu e falar, quero usar chapéu, mas talvez não seja algo que combine com você, ou talvez seja, você vai falar, meu, por que eu demorei tanto tempo, né? E pode ser coisas permanentes, realmente, uma cirurgia plástica, né? Uma mudança drástica, como né? Você alterar as suas feições, você alterar o seu rosto. Então, gente, é importante você entender isso. Olha só que impressionante. Você sabia que a sua testa revela? A sua maneira de pensar está ligada ao intelecto. Quem diz isso não sou eu, é uma ciência chamada fisiognomonia, que estuda os traços do rosto e a relação desses traços com a personalidade de um indivíduo. Na verdade, quando eu falo personalidade, entenda que é o temperamento, certo? Porque a personalidade ela é formada por vários aspectos, mas aqui sempre liga isso com temperamento, tá bom? Então, como eu falei no dia do cabelo, uma testa larga, retangular, vai revelar uma mente, uma força de pensamento que é característica colérica. Uma testa arredondada vai revelar as características melancólicas. Uma testa inclinada, sabe quando você vira de perfil e a testa é inclinadinha? É uma característica sanguínea e assim por diante. Os olhos revelam a nossa maneira de lidar com as emoções. Então, o conjunto olhos e sobrancelhas. Agora, você imagina o seguinte: você faz lá uma micropigmentação de sobrancelhas que não condiz com a sua personalidade. Você é uma pessoa suave, introvertida, você é sensível, e aí você cria um par de sobrancelhas lá na sua micropigmentadora favorita, a mais badalada daí da sua cidade, e você cria um par de sobrancelhas extremamente fortes. Sabe o que isso vai fazer? Vai gerar em você impaciência, irritabilidade. A mesma coisa vai acontecer com o seu nariz. Se você tem o nariz mais pronunciado e você diminui, ele faz aquele narizinho da Angelina Jolie, vai acontecer a mesma situação. Aqui é a sua maneira de agir na vida. Vai fazer com que você fique, de novo, irritadíssima. Então, qualquer alteração no rosto também vai causar uma alteração de comportamento. Se você não souber qual é a sua base,
de comportamento e o que as suas escolhas vão gerar para a sua vida, você sempre vai ficar nessa onda, nesse círculo vicioso de autocomiseração, aliás, primeiro de euforia, né? Porque a gente adora novidade, o cérebro humano ama coisas novas, então a euforia da novidade, aquele gelo na barriga, aquela expectativa de que essa mudança vai trazer exatamente a força que você gostaria de ter, né? E aí você fica eufórica, depois você fica meio em crise, e aí você começa a ficar se comparando, e aí você vai ficando triste até o próximo procedimento. Isso não acaba. Aí você vai perguntar, lógico, porque eu perguntaria essa altura do vídeo. Tá, mas como é que eu resolvo isso? Como é que eu faço para entender realmente qual que é o meu temperamento? Que estilo combina comigo? Sejam as roupas, os acessórios, o cabelo, ou seja esses procedimentos estéticos, uma harmonização facial que seja. Como é que eu faço para, né, para expressar? Em primeiro lugar, você precisa entender qual é o seu conjunto de características naturais. Eu ensino muito isso na minha mentoria. Eu mostro para cada mentorada quais são as características. Eu crio um mapa, né, a partir de uma fotografia onde eu mostro para ela o significado de cada uma dessas feições. Testa, sobrancelhas, os olhos, o nariz, as maçãs do rosto, a boca, o queixo, a mandíbula, né? E aí eu faço uma leitura de cada uma dessas partes do rosto e vou mostrando, olha, aqui significa tal coisa, né? E aí eu faço uma leitura global, que é o quê? O que a sua imagem atual está expressando, né? Será que você está reforçando as suas melhores características ou você está amenizando? Na minha história, um dia eu vou contar ela com mais detalhes para vocês, tá chegando esse dia já. Mas eu fazia progressivo e usava o cabelo bem liso. E esse tipo de cabelo e as cores que eu usava, o tipo de maquiagem, tudo isso enfraquecia as minhas forças. Força que eu não sabia que eu tinha. Lembra que eu falei no começo, né? Que era o que eu admirava na personagem da Mulher Maravilha, da Wonder Woman, e que eu não sabia que eu era. E eu vivia uma eterna crise de identidade, porque eu olhava no espelho e eu não me reconhecia. E uma das minhas maiores queixas é que eu achava que as pessoas me tratavam como se eu fosse trouxa. Essa é a verdade. Como se eu fosse uma banana. E eu tenho até a mentorada atual que também tem essa queixa, né? Eu já falei isso. Um beijo pra você. A gente tem uma força, uma determinação que estava sendo encoberta por um visual extremamente romântico, delicado e que não pertence à nossa essência. Então é assim que a gente começa a se sentir mais segura. É quando a gente começa a inverter o jogo. É quando eu deixo de olhar para o que estão dizendo, o que estão indicando, o que estão fazendo, o que está sendo oferecido e penso: o que eu quero? E para pensar o que você quer, você precisa fazer essa autorreflexão. Qual é o momento de vida atual que você está vivendo? Quais são as características que você admira nessas pessoas do exercício que eu falei anteriormente? Só que tem um problema, tem uma barreira aqui. Depois que você faz essa reflexão, ou seja, você compreendeu os seus porquês, você precisa saber o como. Porque, vamos combinar, gente, não se ofende, tá bom? É só uma maneira de falar. Você não sabe nada de moda. O que você sabe é o que é vendido para você. Você não conhece teorias, fundamentos, né? Nós, mulheres comuns, não sabemos essas coisas. Você provavelmente é uma excelente médica, uma excelente advogada, uma engenheira maravilhosa, mas você não entende nada de moda porque não é a sua área de atuação. Então você consome moda, mas você não pensa a moda, não é? Então, para isso, você precisa das bases, que é exatamente o que eu entrego aqui no canal. E é o que eu entrego lá no meu Instagram, ou no Facebook, enfim, nas minhas redes sociais de uma maneira geral. Eu mostro para você as bases que vão criar um repertório na sua mente para que você consiga expressar as suas características, aquelas que você indicou, que você identificou como sendo positivas e que são as que você gostaria de explorar mais no seu dia a dia e em relação aos objetivos que você tem na vida. Então, se você quer alinhar isso, você precisa conhecer os fundamentos. Não adianta ser intuitiva, senão você vai continuar copiando, isso vai continuar sendo insuficiente.
E uma das coisas que aconteceram de positivo em relação a mim não foi só a questão de eu me encontrar, de eu achar a força que foi essencial para diversas situações da minha vida, mas também para que eu otimizasse o meu tempo na hora de me arrumar, para que eu otimizasse financeiramente a minha vida, porque eu parei de comprar coisas desnecessárias que pareciam bonitas na loja, na vitrine, ou maquiagens que estavam bombando, né? E comecei a adaptar as coisas para mim. Então, por exemplo, hoje em dia eu tenho 3 cores de batom. Só isso. Eu inclusive misturo e eu tenho um batom líquido, né? Um gloss, que ele é mais pêssego, que eu dou uma esquentadinha. Depois eu explico isso pra vocês. Eu dou uma esquentadinha no batom. Então eu tenho um batom vinho bem fechado, um batom vermelhão bem aberto e um batom nude. Normalmente eu uso o vinho quando eu quero me sentir mais sofisticada. Eu uso o vermelhão quando eu estou mais comunicativa. E eu uso o nude para fazer mistura com eles. E às vezes eu uso o nude também para equilibrar o todo. Por exemplo, quando eu faço um olho bem carregado, preto, esfumado, e aí eu apago a boca para criar um equilíbrio visual. Mas eu também uso esse nude para fazer misturinhas. E aí o gloss. Então, por exemplo, hoje eu pego o batom vinho e eu só dou umas batidinhas assim na boca e venho com um gloss transparente, o pêssego, né? E passo por cima só para dar essa cor de boca saudável. Então, isso só um exemplo bobo. Eu já tive quase, sem brincadeira, quase metade das cores de batom da MAC. Eu tinha muito batom. Claro, eu sou maquiadora, mas mesmo assim, eu acho que eu até usava a minha profissão como desculpa para consumir coisas, consumir novidades, porque eu tinha que estar antenada, eu tinha que estar dentro do que estava sendo falado, do que estava sendo usado. Quem não lembra também, gente, de acessórios que é fulana de tal, uma personagem de novela, ou uma Big Brother da vida, aí todo mundo começa a usar aquele brinco. Vocês lembram de um brinco que foi imitação da Dior, inclusive? Que era uma pérola na frente, que a Tássia Naves usou muito, uma influencer. É uma pérola pequena na frente e uma maior atrás. Todo mundo estava usando aquele brinco. Será que combinava com todo mundo? Será que valorizava características de todo mundo? E você pode achar que eu estou exagerando, mas pensa aqui comigo. Vamos voltar lá na personagem da Meryl Streep. Se te impacta no cinema, se você consegue compreender a diferença entre uma personagem e outra, se você consegue fazer uma leitura de que tipo de pessoa você está assistindo ali na tela pelo visual, por que que isso não vai funcionar na vida real? Com a gente, réis mortais no nosso dia a dia, cheio de atribuições. Passe a enxergar a sua imagem como um reflexo de quem você é por dentro. E consuma conteúdos não que te mostrem tendências, mas que te ajudem a pensar a sua imagem de uma maneira individual, a sua singularidade. Dá mais trabalho? Não vou mentir para você, dá muito mais trabalho. Abrir a mente, se autorresponsabilizar, dá muito mais trabalho. Porque você vai ter que entender um pouquinho de cores, você vai ter que entender um pouquinho de formas, você vai ter que entender de equilíbrio, você vai ter que compreender aonde você coloca volume, onde você tira volume. Isso é uma coisa, é uma trajetória, né? Um processo que eu ajudo você. Mas você precisa pagar o preço. Eu te mostro os comos, mas você precisa pagar o preço. Não adianta eu te entregar, por exemplo, um dossiê completo de 100 páginas e você não colocar nada disso em ação, porque é muito mais fácil copiar. É muito mais fácil, gente, é muito mais confortável fazer o que está todo mundo fazendo. E você também está pagando um preço. Vai ser fácil, vai ser mais tranquilo, porque é só pegar e colocar. Eu fiz um post essa semana não, mentira, eu fiz hoje, falando sobre a cor do ano. O que é a cor do ano, né? Todo ano você ouve falar isso. Eu ouvi pela primeira vez em 2012, que era o Tangerine Tango. Era uma cor de laranja, cor de laranja da Pantone. Acho que era esse o nome, não lembro. E aí tudo que você ia comprar era laranja. Vitrines laranjas, loja de esmalte, de cosmético, tudo era voltado para o laranja. Laranja é uma cor quente. Dependendo do tom de laranja, ele vai combinar com peles profundas ou com peles claras. Não é todo laranja que fica bonito para qualquer pessoa. Você tem que ter pele quente para começar. E aí todo mundo de batom laranja, esmalte laranja, roupa laranja. Quer dizer, é mais fácil? Lógico que é mais fácil. Mas a gente está falando de crise de identidade, de falta de confiança, abalar a sua autoestima. Sério que vale a pena você
essa facilidade toda de você seguir as tendências, de você seguir a manada, vale você abrir mão de expressar a sua verdade interior? Sendo que para expressar a sua verdade interior você precisa só passar por uma jornada pequena que vai transformar o resto da sua vida? E essa jornada pequena é entender os processos, entender as ferramentas. Que maquiagem funciona? Primeiro, sua pele é quente ou fria? Depois, se sua pele é quente ou fria, ela é clara ou ela é profunda? Ela é opaca ou ela é brilhante? Aqui eu tô falando abrindo bem, mas gente, isso é um processo assim também, tá? Calma. Mas assim, qual que é a sua estação? Isso não é pra te prender também, não é pra você falar, eu sou verão e não posso usar nada. Não. Se você tem uma determinada paleta e você quer roubar cores de outra paleta, como é que você vai fazer? E em que isso vai alterar a sua mensagem? Aliás, qual é a sua mensagem? Como é que você quer ser vista? Que pessoas você deseja atrair para sua vida, para os seus relacionamentos pessoais, seus círculos íntimos, para os seus projetos profissionais? Que tipo de gente você quer que se aproxime de você? Que sensações você quer que essas pessoas tenham a seu respeito? De que você é acessível, competente, de que você é carismática, de que você é. Eu não sei. Isso é uma coisa que você vai pensar, que você vai decidir. E o meu papel é te ajudar nesse processo. Então, a próxima vez que você for pensar aí numa mudança, eu espero que você fique com essa pulga atrás da orelha. O que será que isso vai alterar no meu comportamento? E pra gente fechar, esse processo também, né, de autoconhecimento, de você se tornar dona da sua imagem, vai te blindar. A sua imagem, ela é uma armadura, você sabia disso? Que te protege contra essa quantidade absurda de bombardeio de informações que a gente sofre todos os dias. Vai blindar não só a sua autoestima, vai elevar também a sua confiança, mas vai te resguardar de ficar o tempo todo. Uma hora eu acredito, outra hora eu não acredito. Eu começo o dia me achando ótima e no meio do dia eu já tô me achando péssima. Eu compro e parece que nada consegue aplacar esse vazio, essa insatisfação. E não só isso, eu odeio meu rosto, eu odeio me olhar no espelho. Aliás, eu até evito me olhar no espelho. Eu não saio de casa sem maquiagem, sabe? Coisas desse tipo. Faz as pazes, tenha paz, consciência, seja intencional. O que é ser intencional? É você ter consciência das escolhas que você está fazendo. Será que esse brinco vai ficar legal? Uma coisa boba, por exemplo, eu adoro monocromático. Conheço várias pessoas que gostam de sair inteiras da mesma cor, né? Então a blusa que combina com a calça, às vezes é a exata cor, né? Faz um conjunto que combina com o calçado. E aí o que você tem que pensar é que um look total, eu falei do preto no último vídeo, né? Um look total vai transmitir todas as características, tanto positivas quanto negativas da cor. É isso que você quer? Outra coisa, eu sou super perua, eu gosto de muitos acessórios, muitas coisas ao mesmo tempo. Tudo bem, sem problema nenhum. Mas dá pra tirar alguma coisa pra gente ter um pouco mais de harmonia? Porque, gente, a gente também tá falando de criar beleza. Não é só uma questão de você expressar a sua identidade, a sua personalidade, como se você vivesse sozinha no mundo e só interessasse a você. Tudo isso é para que você seja uma mulher melhor e se relacione melhor com as pessoas e gere um ambiente melhor aonde você estiver. É para que a sua presença transforme os ambientes. Em psicologia positiva, a gente aprende que a nossa presença, né, com as nossas emoções, a nossa energia pessoal, ela influencia os ambientes, mesmo que a gente não esteja consciente. Então, você já viu como tem gente que carrega? Tem gente que quando chega o negócio parece que fecha o tempo, né? Normalmente essas pessoas estão tão carregadas de coisas negativas que elas enchem o ambiente. A mesma coisa num lugar onde as pessoas estão tristes, uma casa em luto, por exemplo. Você absorve aquilo, você também se entristece, né? Então, quando você está alegre, bem resolvida, o efeito é exatamente o mesmo. E quem é que não quer seguir uma pessoa positiva, que inspira as pessoas a agirem de uma maneira, de uma determinada maneira, rumo a um objetivo comum? E você pode achar, nossa, mas só a minha imagem vai fazer isso? Sim, porque você está vendo como que a sua imagem revela aspectos acerca de você mesma. Mudanças impensadas vão trazer consequências negativas,
podem trazer consequências negativas, mas quando é feito da maneira contrária, ou seja, com intencionalidade, quando a sua alma está naquilo, quando é você que está sendo representado, você enche os ambientes com a sua força, com a sua segurança, com a sua alegria, o seu carisma, com a sua determinação, com a sua generosidade, e as pessoas vão ler literalmente isso em você. Então elas não vão ver uma coisa e você mostrando outra. Tudo vai fluir, tudo vai convergir. Então, ao invés de ser uma árvore de Natal cheia de penduricalho, você vai ser alguém que tem convicções que estão expressas através do seu visual. E falando também em mudanças, agora eu vou finalizar mesmo, só para fechar. Falando em mudanças, eu falei em mudanças permanentes e mudanças temporárias. As mudanças permanentes, claro, algumas são irreversíveis, outras são reversíveis. Mas antes de você decidir, experimente também. Às vezes você quer fazer uma coisa, você entendeu, tá super segura, decidida. Mas tem como fazer isso de outra maneira? Um exemplinho aqui. Você tá decidida a afilar o seu nariz, é o seu sonho desde criança, você nunca gostou, isso te faz sentir mal. E você descobriu que um nariz mais fino vai combinar melhor com as suas outras feições e vai trazer, de repente, a delicadeza que você quer expressar. Experimenta fazer com maquiagem antes de fazer essa mudança. Talvez seja uma expectativa muito alta em relação a uma mudança que você nem vai colher e que você pode ter hoje. Então pensa nisso também, coisas em alternativas temporárias, como uma estrutura de corte de cabelo nova, uma cor nova de cabelo ou um penteado. É um coque que você faz e a sua vida muda. E eu sei do que eu tô falando porque foi assim comigo. Um coque começou a mudar minha vida. Foi quando eu entendi o meu rosto, que eu percebi que eu tinha que abrir, que eu tinha que mostrar naquela época. Porque também tem isso, a gente precisa contextualizar a nossa necessidade naquele momento relativo às nossas forças, os nossos poderes. Que poderes eu preciso acessar nesse momento da minha vida? Para que você não faça uso excessivo dos seus poderes, mas também não viva aquém deles, certo? Mas é isso, gente. Eu poderia falar muito mais, mas a gente ainda tem tempo, tem muito vídeo. Terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Reforço, me segue lá no Instagram, @identidadepoder, sem o E. Identidade Poder. Lá tem também resumos de coisas que eu falo aqui. Lá você pode ver as imagens, as comparações. Vai lá ver o que significa a cor do ano. Será que ela combina com você? Tem a ver com sua personalidade? Tá bom? É isso. Identidade é poder. Um beijo. Tchau.